Olá, meus amigos, que a graça e o amor de Deus estejam sobre os vossos corações, principalmente nesses dias difíceis. Gostaria de deixar aqui uma palavra esclarecedora. Repudio a todo tipo de violência, seja por meio do governo, sem diálogo, sem conversa, seja por meio da população, aqueles que já vivem à margem, que são chamados de marginais, porque vivem à margem da sociedade e que por esses dias têm praticado esse tipo de violência, seja por meio dos próprios policiais, por não estarem nas ruas exercendo a sua função, mas que exercem o seu direito de reivindicar por melhores salários, assim como nós professores deveríamos estar nesse exato momento agora, com as escolas fechadas, reivindicando melhoria de salário, assim como a saúde deveria estar fazendo o mesmo. Mas hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre justiça. É tempo de nós começarmos a termos justiça nesse país. É hora de nós derrubarmos os coronéis, os donos dos estados, os donos de algumas instituições, os donos dos poderes, os donos das terras que têm nos manipulado por muito tempo. É hora de triunfar a justiça nesse país e que verdadeiramente a Constituição faça sentido, em que diz que a lei é para todos. Mas nós sabemos que ela é parcial, nem sempre. Ela serve para alguns de manobra de direito e para cumprimento de deveres para outros. Por isso eu gostaria de pensar hoje brevemente sobre o triunfo da justiça. Jesus vai nos ensinar no capítulo 12 de Mateus, a partir do verso 9 até o verso 20, um homem com a mão atrofiada, impossibilitado de mover a mão, de trabalhar, de fazer alguma coisa, mas ali estavam os fariseus hipócritas, os coronéis da época, os coronéis religiosos, os donos da lei, que não era para todos. Jesus então vai ensinar que era preciso curar aquele homem, mas eles interrompem dizendo que não era preciso e não era possível porque era sábado. Jesus mostra que se você tem uma ovelha e ela cai no buraco, o que é que vocês fazem? Vocês não vão lá tirar? Quanto mais vale a vida de um homem. Aquele homem estende a mão, Jesus cura, e cura muitas outras pessoas que vão procurar Jesus. No final do capítulo, versículo 20, ele diz assim: a justiça triunfará. A justiça vai triunfar nesse país. A justiça vai triunfar nesse país quando nós derrubarmos os coronéis. Quando o povo de Deus, chamado cristãos, começarem a fazer a diferença. Quando nós que servimos a população, pastores, bispos, padres, líderes comunitários, cristãos, cidadãos de bem, começarem a fazer a diferença. Para tanto, é preciso 3 coisas. Primeiro, para que a justiça triunfe com base no texto, é preciso que as boas pessoas comecem a falar. Nós nos calamos, nós nos queixamos, nós murmuramos, nós reclamamos, mas nós não fazemos. Nós não fazemos o que deveríamos fazer, que é falar. Falar com justiça, erga a voz em favor dos que não podem defender-se, erga a voz em favor daqueles que não podem se defender, é o que diz Provérbios. Nós somos boca de Deus na terra, nós somos justiça divina na terra, dá a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses verão a Deus. Eu tenho fome de justiça, eu tenho sede de justiça. Não tem faltado alimento na minha casa, não tem faltado nada na minha casa, mas tem faltado na minha casa, no meu bairro, no meu estado, justiça, porque nós deveríamos ter fome e sede de justiça. Martin Luther King disse que o que mais me revolta não é o grito dos violentos, dos sem caráter, dos sem ética, dos que não têm moral para falar nada. O que mais me revolta é o silêncio dos bons. Nós somos bons, mas talvez não somos o bastante para abrir a nossa boca e falar do que nós estamos fazendo aqui na terra. Um filósofo já disse que, na essência, nós
fomos bons, mas a sociedade que nos corrompe. Rousseau diz que a sociedade nos corrompeu a tal ponto de nós não falarmos de justiça. É preciso entender que a justiça deve e vai triunfar quando começarmos a falar. Segundo, a justiça vai triunfar quando fazermos o bem ou fizermos o bem, mesmo em meio à oposição. Jesus tinha opositores ali. Jesus tinha pessoas que não estavam nem ali para ele o que ele estava fazendo. Ele queria curar e tinha pessoas dizendo assim: você não pode fazer isso. Quando temos oposição, é sinal de que alguma coisa está por acontecer. Ou porque eu estou fazendo bem e alguém não quer que eu faça. Jesus queria curar. E mesmo curando, as pessoas não queriam deixar. Os donos da lei, os donos da justiça, os fariseus, os pseudos crentes, que às vezes mesmo a gente querendo fazer o bem, não querem respeitar. Terceiro e último lugar, a oposição vai acontecer sempre. Mas nós só vamos ver uma justiça triunfante, terceiro e último, quando vivenciarmos uma ética moral de Jesus. A ética moral de Jesus foi: o que fazer? Pegar uma ovelha que está no buraco ou um homem que está com a mão atrofiada? O que eu preciso fazer primeiro? Curar ou deixar a ovelha? Para os fariseus, o mais importante era a ovelha. Para Jesus, as pessoas. A ética de Jesus, moral de Jesus, é uma ética voltada para as pessoas. O Cortella disse que ética é um conjunto de valores e princípios que responde a 3 grandes perguntas, que são elas: quero? Devo? Posso? E ele diz: nem tudo que quero posso, nem tudo que posso devo, nem tudo que devo quero. Mas o que eu quero é importante? Curar esse homem era importante? Fazer o bem para esse homem é importante? Eu posso fazer isso? Posso. Está nas tuas mãos a justiça. Está em teus pés a justiça. Está em tua voz a justiça. A justiça vai triunfar quando as pessoas boas começarem a falar, quando enfrentar a oposição e quando vivermos uma ética de Jesus. Fazer o bem sem verdadeiramente olhar a quem. Fazer o bem independente do qual é o momento. Fazer o bem mesmo que as coisas sejam mais importantes para nós em algum momento. Pessoas são mais importantes do que coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus é composto por pessoas. Que Deus abençoe. Que a justiça possa triunfar hoje, amanhã e sempre. Nesse estado chamado Espírito Santo, cuja capital é Vitória, mas que nesse momento vivemos dias difíceis. Que o amor de Deus seja igual ao vosso coração, em nome de Jesus.